Shalom, shalom, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua, o Messias, esteja sobre a sua vida. Seja muito bem-vindo ao canal Maurílio Diogo, Paz na Guerra. E aqui não é só mais um lugar de conteúdo, é um lugar de alinhamento, um lugar onde a palavra é aberta, explicada de forma simples, objetiva e ativada na nossa vida. Nós caminhamos pelas Escrituras, honrando as raízes e revelando tudo assim à luz de Cristo. Então prepara aí o seu coração, porque não é sobre ouvir, é sobre ser transformado. E hoje, num, num dentro desse propósito, eu creio que Deus tem uma palavra específica para nós. Hoje começa a questão das porções, eu quero explicar para que você possa compreender e entender esse propósito. Mas eu quero orar primeiro, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, Yeshua, o Messias, nós não nos colocamos diante da tua presença de forma aleatória. Nós estamos diante da tua presença convicto de que o Senhor é o nosso Rei, de que o Senhor é a nossa justiça, a nossa paz. Reconheço que não estamos aqui por acaso, mas porque o Senhor nos trouxe até esse momento. Obrigado a Deus nesse, nesse momento, nesse sábado que o Shabbat Shalom possa estar reinando nas nossas casas, que o Espírito Santo tenha liberdade neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, revela a tua palavra, traz entendimento, traz alinhamento, traz transformação e que todo ruído seja silenciado, que toda distração caia por terra agora em nome do Senhor Jesus e que o nosso coração esteja sensível à tua voz, Pai. Não queremos apenas ouvir, queremos te tocar, queremos ser tocados, queremos ser mudados, queremos viver aquilo que o Senhor está liberando para nós nesse dia. Abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos corações para compreender e entender o discernimento, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, nos faz conhecer os teus mistérios, abre os nossos ouvidos para ouvir e prepara o nosso coração para obedecer. E tudo que o Senhor fizer aqui hoje, Senhor, nós já temos dado toda honra, toda glória e todo louvor ao teu santo nome. E que o Senhor Jesus Cristo abençoe a minha casa, abençoe a sua casa, e que o Espírito possa ministrar em nós de maneira poderosa em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, queridos? Hoje eu quero compartilhar algo interessante, algo que o Senhor ministrou no meu coração há 4 anos atrás. E talvez você nunca tenha ouvido falar sobre a Paraxá. Essa palavra significa porção, uma porção da palavra, mas não é só isso. A Paraxá é um sistema de leitura, onde toda a Torá, onde toda a palavra, os 5 livros de Moisés é dividido em partes semanais. E toda semana essa porção é lida. Por que que começou as porções em Israel? Porque durante o exílio da Babilônia, por volta de 586 a.C. e 538 a.C., a preservação da Torá deixou de ser baseada no templo e passou a ser centrada na memória coletiva e no estudo em pequenos grupos. Como os rolos físicos foram desaparecidos, queimaram. Nessa época da Babilônia, Nabucodonosor destruiu uma boa parte, né? E
E se tornou raro a Torá, se tornou raro a palavra de Deus naquele tempo. Era cara, né? Difícil o transporte. A prática de decorar porções das Escrituras, então, tornou-se uma estratégia de sobrevivência espiritual para as famílias. O exílio forçou o povo a entender que a presença de Deus não estava mais apenas em um edifício, né, no Templo de Salomão, mas nas palavras reveladas. Então, as famílias decoravam trechos específicos e, ao se reunirem, recompunham o texto oralmente. Então, eles pegavam ali uma parte da Torá, uma parte da palavra, falava sobre aquilo e eles explicavam esse processo. Então, esse processo de memorização e de meditação em grupos é o que muitos historiadores apontam como o embrião das sinagogas e dos sistemas de parashot, que é conhecido hoje. Parashá é porção, parashot é porções. As palavras, às vezes, quando tem a terminação, né? Ot, é plural. E aqui começou as reuniões que se conhece como sinagoga. Mas deixa eu dizer aqui uma coisa interessante. Esse sistema de culto que nós temos, de louvor, de adoração, da liturgia do culto, né? Das ofertas, da entrega de dízimos, a entrega das primícias, a entrega, é, os avisos, e depois o padre, o espírita, o pastor, pega a palavra, lê um texto e ensina aquilo ali. Essa prática veio dessa época. E algumas pessoas criticam a Paraxá, talvez por não compreender, não entender o princípio das Parashot, eles começam a criticar. Mas eles estão em práticas, né, que é dessa época. Se você está num aniversário, que você pega a palavra, vai dar uma palavra para o aniversariante. Se você está numa empresa, se você vai dar uma palavra para a empresa, para os funcionários, deixa eu dizer, isso é uma prática que acontece, que começou a acontecer na época das parachotes, na época onde eles se reuniam, porque não tinha templo, eles não estavam mais em Jerusalém, no Templo de Salomão. E agora começou a reunir grupos pequenos, se reuniam em casa. Então, agora, o mais interessante aqui, olhe e pense nisso aqui, ó. Essa questão das porções é que no mesmo dia, na mesma semana, judeus ao redor do mundo inteiro estão lendo a mesma porção da palavra. Essa prática que começou em Moisés, daqui um pouquinho eu quero falar sobre isso, mas essa prática de uma família decorar uma parte da palavra e depois compartilhar essa parte que foi decorada com outras, e no outro dia, aquela outra família que decorava aquela outra porção, eles falavam e eles estudavam sobre aquilo. E isso acontece nos dias de hoje, no mesmo dia, na mesma semana, judeus ao redor do mundo inteiro estão lendo a mesma porção da palavra. Isso não é coincidência, meus irmãos. Isso é alinhamento. Mas de onde veio isso então? Vamos começar lá de trás, ainda com Moisés. Lá em Moisés já existia o princípio da leitura pública. A palavra nunca foi feita para ficar escondida. Ela era lida, proclamada, ela era ouvida, mas foi depois do exílio da Babilônia, quando o povo voltou, que um homem chamado Esdras se levantou e ele percebeu algo: o povo tinha se afastado da palavra. Então, ele fez algo poderoso. Lá em Neemias, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 3, depois você lê aí na sua casa, diz que o povo se reuniu e Esdras começou a ler a lei diante de todos, do amanhecer até o anoitecer. É mais do que ler.
a palavra, ele explicava e o povo entendia. Então, a Bíblia diz que havia choro quando Esdras estava lendo a palavra e compartilhando o seu entendimento. A palavra de Deus diz que havia arrependimento quando a porção estava lendo e havia transformação. E foi ali que se fortaleceu esse sistema. Leitura constante, leitura pública e leitura organizada. Inclusive, eles começaram a fazer isso não só no sábado, na segunda, fazia isso também na quinta. Eles se reuniam para ouvir a palavra, para que o povo nunca ficasse mais de 3 dias sem ouvir a palavra. Olha que coisa interessante. Se nós pesquisarmos aqui na na internet, se você pesquisar assim, é, leitura bíblica anual, leitura bíblica em 6 meses, leitura bíblica, toda a Bíblia em 10 dias, você vai encontrar o segmento da Bíblia para você ler ela durante um tempo. A nossa igreja, o Ministério Luz para os Povos, ela tem um plano de leitura. Está no nosso aplicativo, então nós seguimos lá. Eu leio também essa parte que a igreja, porque eu quero estar também em uníssono com a minha igreja. Mas quando eu decidi ler as porções, as paraxás, eu percebi um alinhamento, uma conexão com Israel. E Esdras, ele gerou isso, porque eles faziam isso na Babilônia, mas quando volta para Israel e para o templo, o povo volta afastada da palavra de Deus. E Esdras diz o seguinte: olha, não tem como edificar isso aqui sem a leitura da palavra que nos alimenta. Então ele ficava em praça pública, ele lia um trecho, ele explicava aquele trecho, o povo chorava, o povo arrependia, tá? Então é isso que é a porção. Só que essa porção ela está organizada em porções que todos os judeus espalhados no mundo todo, tanto os ortodoxos quanto os messiânicos, os que creem em Jesus, eles leem a mesma porção. Mas presta atenção nisso aqui. Com o tempo, esse ciclo foi organizado e hoje é um ano, toda a Torá é lida. Essa porção agora ela é organizada que em todo ano é lida essa palavra, de Gênesis até Deuteronômio. Aí quando termina em Deuteronômio, recomeça de novo a contagem. Por que que os judeus só leem de Gênesis a Deuteronômio, a Paraxá, e não inclui outros livros? Porque os 5 livros de Moisés é a base. E depois que eu comecei a ler o Pentateuco, os primeiros livros de Moisés, verdadeiramente eu entendi os profetas, eu entendi os livros poéticos, eu entendi a história e, principalmente, eu compreendi e entendi o Novo Testamento. A Paraxá, ela é Paraxá e Haftará, e Brit Hadashá. A Paraxá é o Pentateuco, a Haftará é os profetas, porque tem história dentro dos profetas que se alinha com uma porção do Pentateuco. Então, durante uma semana, aquela porção, eles começam a lê-la em um determinado livro, hoje eu vou falar de Levítico, ele começa a ler uma parte aqui do Levítico, e essa história que está em Levítico tem ela aqui nos profetas. Tem ela aqui nos Salmos, tem ela aqui talvez em Provérbios. Só que no Novo Testamento, ela tem a realização. Ela viva em Cristo Jesus. E tudo isso da Paraxá aponta para o Novo Testamento em Cristo Jesus. Olha que coisa linda. E quando você entende isso, você fica até com receio de dizer Antiga Aliança, Velho Testamento. Por quê?
Porque o Pentateuco é a base de toda a estrutura da Bíblia. E o que é contado em Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, você vê essa história no decorrer do processo da Bíblia. Isso é a minha percepção. E tudo que está escrito aqui, eu vejo como um cinema sendo realizado no Novo Testamento, através de Jesus, através dos apóstolos, através de, de, de textos do Novo Testamento. Então, isso, querido, é tremendo. E isso revela um princípio espiritual. Deus trabalha em ciclos. Lá em Eclesiastes capítulo 3 versículo 1 diz assim, ó, tudo tem o seu tempo determinado. Deus está trabalhando em ciclo. Agora, existem diferentes formas de olhar para isso. Os judeus mais tradicionais olham para Paraxá como direção de vida prática. Eles têm isso como lei. Eles têm isso como caminho. Eles não vão nem para a direita e nem para a esquerda. Isso é a conduta deles. Na, na forma de vestir, no kippá, na forma de, de se relacionar com os filhos, né? Com o governo. É a lei. Eles têm a lei dentro disso. E os judeus messiânicos leem a mesma porção, mas enxergam nela Jesus Cristo. As sombras, os sinais do Pentateuco, do, 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 dos 5 livros de Moisés, é Cristo revelado de Gênesis a Apocalipse. Isso nós vamos estudar aqui. E quando eu comecei a entender essa base na, na palavra de Deus, em Pentateuco, nos profetas, nos salmos, provérbios, nos livros históricos, eu compreendi de forma revelada Cristo Jesus. E vou falar aqui para nós concluirmos aqui, eu quero falar sobre isso. Agora eu não sou judeu. Tenho sangue judaico, de judeu, família da Espanha e de Portugal. Na verdade, o meu avô bisavô é cigano, né? Cigano de tenda, vindo da parte aqui de Catalão, de Goiás. Mas eu sigo a Cristo. Eu sigo aquele que veio e morreu e ressuscitou no meu lugar, o Filho de Deus. Eu sigo a Jesus Cristo. Mas quando eu entendi isso, eu percebi que não era sobre religião, era sobre princípios. O Novo Testamento, ele é o princípio do entendimento de toda a história. O Pentateuco. O Pentateuco é o princípio. E você vive esse princípio, perdão, e você vive esse princípio no Novo Testamento, em Cristo Jesus. Porque existe algo, querido, que é muito profundo aqui que nós precisamos entender. Deus fala em ciclos. Isso aqui, eu percebi isso nitidamente. Deus estabelece tempos e Deus libera direção. Então, enquanto você se alinha com isso, você para de viver no automático. Eu parei de vir para minha sala de oração por vir. Hoje eu quero vir para minha sala de oração porque eu quero continuar aquilo que Deus começou a falar comigo ontem. E fico louco para vir no outro dia. Antigamente, se eu tivesse um desânimo, eu não vinha. Não, hoje não. E isso, querido, aconteceu muito, muitas vezes. Isso aconteceu demais na minha vida. Depois que Deus disse, eu vou te ensinar algo, lógico que foi uma revelação para mim, tá? Isso não significa que é para todos, mas o princípio é para todos. O princípio é o mesmo para todos. Então você para de viver no automático. Então os judeus acreditam que cada semana carrega uma revelação específica, como se fosse uma liberação espiritual daquele tempo, daquele momento que Deus quer gerar. E eu percebi isso. Coincide com as coisas que está acontecendo em Israel,
coincide com as coisas que estão acontecendo no mundo. E isso é algo poderoso para nós. Em 1 Gênesis, capítulo 1, versículo 14, diz assim, ó: Deus criou os luminares para sinais, tempos, dias e anos. Eu não acredito que o relógio de Goiânia, de São Paulo, do Rio, dos Estados Unidos, Canadá, Austrália, é o que vai determinar os tempos. Deus criou os luminares para sinais, tempos, dias e anos. E Deus escolheu um povo, que é Israel, o povo judeu, para expressar isso. Inclusive, aqui no nosso canal, eu quero falar sobre Israel, porque um dia eu levantei e Deus falou: Eu quero te ensinar algo, porque a igreja se compara com Israel. O Senhor começou a borbulhar coisa, eu comecei a anotar é, tópicos e vou começar a estudar, porque todo Israel é que a igreja tem que ser. Quando Israel é tratada por causa do pecado, está mostrando que a igreja precisa ser tratada por causa do pecado. Quando diz que Israel é o povo que Deus escolheu, Deus está dizendo que nós, como igreja, é o povo que ele escolheu. E eu quero esmiuçar isso futuramente com vocês, porque eu quero compartilhar isso. Tanto é o propósito desse canal aqui, é compartilhar aquilo que está dando e deixar aqui registrado. Mas Deus criou os luminares para sinais, tempos e estações, para discernir, para mostrar o que vai acontecer. Ou seja, Deus trabalha com marcações. E é aqui que entra algo que mudou a minha forma de viver a palavra. A palavra é como uma primícia da semana. E a palavra diz, em Provérbios 3:9, honra o Senhor com as suas primícias. E por que que nós meditamos numa porção durante a semana e destrinchamos ela no decorrer dos dias da semana? Porque quando você honra o começo, quando você alimenta com o começo, você governa o restante. Por isso, para mim, não é só sobre estudar, é sobre alinhar. E isso que eu vou começar a fazer com vocês aqui toda semana. Peço a graça de Deus para compartilhar essas devocionais. Não é fácil, por isso que às vezes eu não estou querendo muito enfeitar os vídeos, porque eu sei que dá trabalho, mas eu quero registrar aqui. E aqueles que aqui entraram foi edificado, e se uma vida for transformada, se uma vida for salva, eu já tô no lucro. Então eu quero extrair a essência da palavra de Deus, sem vícios, sem estar preso em métodos e formas. E os pontos mais fortes da palavra eu quero compartilhar. Aquilo que Deus está comunicando agora, eu quero compartilhar nesse tempo. Esse tempo é para isso, Deus está fazendo isso, olha isso, olha isso. Quero gerar esse profético, porque quando você entende o que Deus está falando no tempo certo, você deixa de reagir à vida. O que é reagir à vida? É você, eu preciso ir ali porque Deus está lá, eu preciso ir acolá porque Deus está lá, eu preciso correr aqui, eu preciso abrir minha empresa, eu preciso terminar minha faculdade. Mas quando você entende o tempo e a estação da sua vida, você começa a viver com direção, você começa a viver com propósito. Esse é o motivo. Eu quero que você viva com propósito. Então, agora que você entendeu que é a paraxá, que é porção, vamos entrar na porção dessa semana. Eu quero concluir pincelando sobre isso, porque no domingo, na segunda, na terça, quarta, quinta e sexta, até no próximo sábado, nós vamos destrinchar isso que eu vou falar aqui agora. E isso você vai estar alinhado com Israel. Todo povo judeu, tanto os messiânicos quanto os ortodoxos, eles estão meditando sobre isso. E você vai perceber que haverá um alinhamento da mensagem que está sendo falada com aquilo que você está vivendo. E antes que eu me esqueça, se às vezes por um motivo ou outro eu não conseguir colocar um vídeo aqui, a Bíblia que tem ela dividida as porções é essa aqui, a Bíblia judaica completa. Aqui explica o que é
E aqui todos os textos são divididos. A porção, a porção aqui, ó, que vai começar hoje, é a Hareimot, que é depois da morte, que eu vou explicar isso aqui agora, que ela começa em Levítico 16, do capítulo 1 ao capítulo 18, ao versículo 30. E dentro desse capítulo, desse contexto, ela é organizada no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo e no sétimo. No oitavo já começa de novo a porção seguinte. O que que acontece? Você vai ter uma base. E quando você pega esse entendimento de forma espiritual e joga no Novo Testamento em Cristo Jesus, você vai ver sua vista fazendo assim, ó, sua vista vai abrir. Você vai entender algo profundo. Amém, querido? Então, essa semana, nós vamos tentar fazer isso, que é a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui no canal, que vai ser a nossa prática. Nós temos uma leitura dupla. A, a, a porção que não se preocupa com o termo hebraico, tá? Eu faço hebraico, já tem uns 3 anos, não hebraico para falar, mas hebraico para estudar. Eu fiz um ano de hebraico moderno, um ano de hebraico bíblico, e depois eu tive que fazer uma pós-graduação em arqueologia bíblica com o Rodrigo Silva, tá? Agora eu quero voltar de novo a estudar, a minha aula é online, em Tel Aviv, né? Mas não se preocupa com os termos que eu uso em hebraico, porque eu sempre vou trazer a tradução, mas quando nós entrarmos, querido, e estudar uma palavra em hebraico, e você vai ter um entendimento somente seu coração, seu espírito vai abrir por algumas revelações que eu, particularmente, nunca vi em lugar nenhum. Só quando você estuda dessa forma. Mas voltando aqui, a Harei que é a primeira, e Kedoshim, é a segunda. Aqui já começa algo importante. Olha que coisa interessante. Aqui você já começa a entender algo. Essas porções estão no livro de Levítico. A Hareimot, como eu acabei de falar, vai de Levítico 16:1 ao Levítico capítulo 18, versículo 30. E Kedoshim vai de Levítico 19:1 até o Levítico 20:27. Agora, olha o detalhe. O nome das parashot, como eu disse, paraxá, porção, parashot, porções, não são aleatórias. Elas vêm das primeiras palavras dos textos. Aharemot significa depois da morte. E começou assim. Olha aqui, Levítico capítulo 16, versículo 1. Adonai falou com Moisés depois da morte dos filhos de Arão, quando tentaram apresentar um sacrifício na presença do Deus vivo e morreram. E falou o Senhor a Moisés depois da morte dos dois filhos de Arão. Então, a Hareimot é o nome dessa porção que nós vamos estar estudando, que significa depois da morte. Ou seja, o nome da porção já carrega o contexto espiritual dessa semana. Já mostra o que é necessário para que você possa estar alinhado com o que Deus está fazendo hoje em Israel e que Deus está fazendo hoje no mundo. Algo aconteceu nessa porção, houve morte. Agora Deus está estabelecendo um caminho. Aqui Deus começa a ensinar sobre a sua presença. A Bíblia fala do Yom Kippur, que é o dia do arrependimento, o dia da expiação. E só o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos. Aqui em Levítico, só Arão, que é conhecido, que poderia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, com sangue nas suas mãos, do sacrifício do animal. Agora entra a segunda porção, que é Kedoshim, que significa santos, que significa separados. E olha como ela começa. Levítico, lá em capítulo 19, olha como ela começa.
Adonai disse a Moisés: fala a toda a comunidade de Israel, diga-lhes: sejam santos, pois eu, Adonai, o Deus de vocês, sou santo. Fala a toda a congregação, Moisés, e diz para eles: sede santos, porque eu sou santo. Percebe a sequência? Primeiro, acesso à presença. Que eu vou decorrer sobre isso durante os dias dessa próxima semana. Acessar a presença de Deus não é de qualquer forma, não. Acessar a presença de Deus, existe padrões, existe princípios. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles entraram de qualquer forma, eles foram mortos. Aqui tem dois paralelos, que eu vou, no decorrer, eu quero é, trazer esse entendimento para nós. Então, primeira coisa que nós temos que entender nessa porção que nós vamos estar estudando essa semana. Primeiro é acesso à presença e depois vida em santidade. Agora junto os dois nomes. Depois da morte, sejam santos. Esse depois da morte está dizendo para nós. Lá no Novo Testamento diz que nós devemos morrer todos os dias em quem? Em Cristo Jesus. Por que a Bíblia manda nós morrermos todos os dias em Jesus Cristo? Porque o nosso ego, o nosso eu, a nossa carne, o nosso pecado, a nossa forma de pensar, o que eu acho, o que eu quero, isso tem que morrer na cruz, tem que morrer em Cristo Jesus, para que eu possa ser santo. Isso é uma mensagem completa. E essa semana eu vou viver isso, Senhor. Eu quero morrer para mim mesmo. Quero morrer da minha ignorância, no trato com a minha esposa, no trato com os meus filhos. Muda a minha forma de pensar. Eu quero ser santo para tocar nas tuas vestes. Isso é a mensagem completa, querido. Não existe santidade sem morte. E não é morte física, é morrer para o velho homem. Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo Jesus. E aqui entra a revelação em Cristo Jesus. Hebreus 9:12. Olha que coisa tremenda. E ele entrou no Santo dos Santos, não com sangue de animais, mas com o seu próprio sangue. Ou seja, lá em Levítico, Arão tinha que matar um animal, entrar uma vez por ano e colocar o sangue da expiação em cima da arca da aliança, entre os dois querubins, e interceder pelo pecado do povo. Aí, quando você começa a entender e vai lá no Novo Testamento, você vê que Levítico está falando em Cristo Jesus. E isso que aconteceu, que aconteceu em Levítico 19, se cumpriu em Cristo Jesus. Agora presta atenção nisso aqui, meus irmãos. Em Ahareimot, depois da morte, Deus trata o altar, o acesso, a expiação, a presença. Ele trata o altar. Ele trabalha justamente para trabalhar essa questão. Em Ahareimot, Deus trata o altar, o acesso, a expiação. E em Kedoshim, Deus trata da vida. Na porção de Levítico 16, Deus trata o altar. E no Levítico 19 adiante, Deus trata da vida, comportamento, justiça, relacionamento. Amado, santidade não é só espiritual, santidade é prática. Olha só, qual que é a prática da santidade? Amar o próximo. Quando eu digo amar o próximo, aqui eu já sou confrontado, porque essa porção dessa semana vai dizer. Nós vamos falar sobre isso. Andar em santidade é não mentir. Nossa, Deus. Eu conheço muita gente que fala, não, essa mentirinha não prejudicou ninguém. Não, mas a palavra de Deus fala que o pai da mentira é o diabo. Outra questão de santidade é não oprimir, viver com integridade, ou seja, não adianta acessar a presença,
e não viver diferente depois. Todo culto que é abençoado, toda vez que somos quebrantados, nós precisamos imediatamente ter um viver diferente depois. Irmãos, isso dói, isso é tratado. Essa é a mensagem dessa semana. Deus está chamando para acesso verdadeiro, mas também para transformação real. Deus está dizendo: eu quero que você entre em minha presença, não de qualquer forma. Existem princípios, existem padrões, mas também eu quero gerar uma transformação real no seu caráter. Quero transformar as suas finanças, quero transformar o seu ministério, quero transformar a sua igreja, quero transformar os teus filhos, quero transformar a sua casa, quero transformar tudo que te envolve. Essa é a porção. E talvez Deus esteja falando com você agora nesse momento. Tem coisas que precisam morrer, querido, para que uma vida santa possa nascer. Esse tempo de 4 anos que aqui estou aqui dentro, Deus tem tratado, irmão. Todos os dias eu sou quebrantado dentro dessa sala de oração. Eu saio daqui às vezes assim, arrebentado. 10 minutos depois já volta o velho Pedro, sabe? Eu vou, meu Deus, não adiantou nada o quebrantamento, eu tenho que voltar, porque eu preciso morrer para que uma vida santa possa nascer em mim. Eu preciso mudar. Porque quando existe morte no lugar, no lugar certo, querido, nasce uma vida alinhada com Deus. Se você morre, vai nascer uma vida alinhada com Deus. E quando você se alinha com essa porção, você não vive mais de qualquer jeito, você vive como alguém separado e governado pela presença de Deus. Eu quero nascer de novo, eu quero ter acesso ao coração do Pai, e o sangue me dá isso. Mas quem subirá ao monte santo do Senhor? Aqueles que têm mãos limpas e um coração puro. Eu quero ser governado pela presença do Senhor. Amém? Eu quero concluir, querido, eu não quero delongar, mas está aqui registrado que todos aqueles que aqui estão entendam que aqui já tem dois códigos espirituais. Você precisa morrer para que você possa ser transformado em santidade. Deixa eu profetizar na sua vida. Aliás, eu quero ativar esse ensino agora na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, hoje eu me coloco diante da tua presença, não por mérito, mas pelo teu sangue. Eu reconheço que existe um caminho de acesso, e esse caminho não é qualquer um, é Cristo Jesus. Assim como está escrito em Levítico, depois da morte existe um novo lugar. Então hoje, Adonai, hoje, Abba Tov, Pai bondoso, eu entrego tudo aquilo que precisa morrer. Não é só porque estou orando em um vídeo, em uma gravação. Essa, essa palavra o Senhor me confrontou primeiro na minha devocional. E ali rasguei meu coração dizendo: eu preciso morrer. Quero morrer em mim mesmo, quero morrer, quero que morra em mim o orgulho, morra em mim a resistência, morra em mim aquilo que não te agrada. Eu não quero carregar o velho homem, eu não quero viver dividido, eu me rendo. E pelo sangue de Jesus eu declaro, eu tenho acesso. Eu entro com ousadia no Santo dos Santos, não por quem eu sou, mas por quem Cristo, o Messias, é. E na tua presença eu sou transformado, Pai. A tua palavra diz em Levítico: sede santo, porque eu sou santo, e assim eu desejo, eu quero ser santo. Então hoje eu ativo isso sobre a minha vida. Eu quero ativar isso na vida dos meus filhos, eu quero ativar isso na vida da minha esposa, eu quero ativar isso na vida dos meus discípulos, eu quero ativar isso na minha igreja, eu quero ativar isso, Deus, na minha empresa. Eu me separo, eu me posiciono, eu escolho viver em santidade, Senhor. Santidade no pensar, santidade no falar, santidade no agir. Espírito Santo, alinha o meu coração com o coração de Yeshua HaMashiach. Alinha o meu coração na mesma frequência do Espírito Santo. Alinha minhas decisões com a tua vontade. Alinha os meus caminhos
e tudo aquilo que não vem de ti, Senhor. Seja arrancado de nós, seja arrancado de nós, que toda mistura seja quebrada em nome de Jesus, que a sua natureza se manifeste em mim e seja formada em mim a tua grandeza, a tua glória. Eu declaro, em nome de Jesus, não viver no automático, eu vou viver alinhado com o teu tempo, eu vou viver alinhado esta semana com a tua palavra e eu entro em um novo nível de consciência espiritual. Eu discerno, eu obedeço, eu caminho, porque houve morte, houve agora, Deus, santidade, agora existe santidade, porque agora há entrega total, agora existe transformação. Eu quero ser transformado, eu libero isso em mim, em minha oração em nome de Jesus, eu recebo isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, transforma a minha vida. Gera em mim a morte do meu eu e leva-me ao Kadashim, ao Santo do Santo, porque o Senhor é santo e importa que eu também seja santo. Essa é a atmosfera espiritual. Essa é a atmosfera da terra com os céus. A atmosfera dessa terra é a atmosfera da santidade, porque eu não sou dessa terra. Eu sou do reino do teu Espírito, Senhor. E assim eu declaro isso em nome de Jesus. Amém, querido? Poderia estar te conduzindo aqui, inclusive, até vou ministrar essa palavra em uma igreja que eu fui convidado, quero liberar isso, eu quero gerar esse ambiente por onde eu passar, e com certeza, o Senhor te deu outra outra mensagem em cima disso. Compartilhe, querido. Faz um videozinho, porque é esses detalhes que vai edificar. Não é só a igreja templo. Aqui é anunciar o evangelho, sabe? Faça isso em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero agradecer pela sua paciência, né? Acelera aí, né? Mas não deixa de ouvir, né? E compartilhar, deixa o seu joinha aí para isso aqui ir expandindo, né? Eu espero que em breve nós possamos estar juntos, reunidos, né? Para ser ativado, para ser ministrado, né? E quando a gente ministra, a gente está junto com os irmãos, eu recebo muito, a gente ministra uns aos outros, tem sido benção, sabe? E isso aqui é para compartilhar aquilo que Deus está nos dando. Que o Senhor possa te abençoar, né, nessa semana e que esse sábado seja um sábado de alegria e amanhã no seu culto seja abençoado e poderoso e assim o Senhor vai nos abençoando. Paz na sua guerra, em nome de Jesus. O que você precisar na sua guerra, o Senhor vai te dar todas as armas poderosas nele para você vencer cada batalha e assim ser vitorioso na sua guerra. Shalom, shalom!